Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs. E neste vídeo, como de costume, nós vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 10 a 16 de fevereiro. Como os irmãos já sabem, de maneira objetiva, nós vamos analisar as partes principais desta reunião, que são aquelas onde podemos dar nossos frutos de lábios, aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Então, iniciando, nós vamos preparar aqui algumas joias espirituais que podemos encontrar na leitura da Bíblia desta semana, que se encontra nos Salmos, capítulos 147 até o 150. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um importante discurso de 15 minutos, que vai ser uma consideração que um ancião vai fazer aí na sua congregação, onde ele vai entrevistar alguns publicadores que foram escolhidos com antecedência, para falar sobre o relatório anual de serviço. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos continuar estudando o capítulo 22 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 7 a 14, mais os quadros nas páginas 174 e 177. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo, e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. E para a primeira pergunta da nossa apostila, temos aqui como base o texto do Salmo, capítulo 148, versos 1 e 10. O verso 1 diz assim: louvem a Jeová nos céus, louvem-no nas alturas. Verso 10. Animais selvagens e todos os animais domésticos, animais rasteiros e pássaros. Notem a pergunta: em que sentido os pássaros ou aves aladas louvam a Jeová? Resposta: os pássaros ou aves aladas louvam a Jeová através de sua própria existência e estrutura complexa. A extraordinária engenharia biológica de suas penas, ossos e capacidade de voo demonstra a sabedoria e o poder do Criador. A eficiência aerodinâmica das aves ultrapassa a das aeronaves modernas, evidenciando a supremacia da criação de Deus. Assim, ao voarem e viverem de acordo com sua natureza, as aves refletem a glória de Jeová e proclamam seu louvor, mostrando que cada detalhe da sua criação é um testemunho da grandiosidade e sabedoria divina. Agora, com base na leitura completa dos Salmos, capítulo 147 até o 150, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no Salmo 147, versos 3 a 5, que diz: Ele cura os que têm coração quebrantado, trata das suas feridas. Ele conta o número das estrelas, chama todas elas por nome. Nosso Senhor é grande e muito poderoso. É impossível medir o seu entendimento. Lição: observamos aqui que apesar de Jeová ser muito superior a nós, tendo poder e conhecimento ilimitados, ele ainda assim é compassivo e cuidadoso com nós. Ele se importa com cada detalhe de nossa vida, incluindo nossos sofrimentos. Por isso, como lição, podemos confiar plenamente que ele não só nos conhece intimamente, mas também está sempre pronto para nos curar e apoiar em tempos difíceis. Essa confiança nos dá força para enfrentar nossos desafios, pois vamos sempre lembrar que a pessoa mais amorosa e poderosa do universo está ao nosso lado. Passando agora para o Salmo 148, vamos analisar aqui
os versos 1 a 5. Diz assim: Louvem a Jah, louvem a Jeová nos céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louve-o todo o seu exército, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes, louvem-no o mais alto dos céus e as águas acima dos céus. Que eles louvem o nome de Jeová, pois ele deu a ordem e foram criados. Salmo 148, versos 1 a 5, lição. Nestes versos, o salmista deixa claro que toda a criação louva a Deus, desde os anjos nos céus até os elementos da natureza. Isso nos ensina que, da mesma forma, nós também devemos louvar a Jeová continuamente. O louvor não é apenas uma forma de adoração, mas também uma maneira de expressarmos nossa gratidão e reconhecimento pelas maravilhas da criação e pelas bênçãos que recebemos diariamente. Esse hábito nos ajuda a manter um coração grato e uma perspectiva positiva na vida. Continuando, vamos ver agora aqui o Salmo 149, e os versos é o de 1 a 3. Diz assim: Louvem a Jah, cantem a Jeová um novo cântico, louvem-no na congregação dos leais. Alegre-se Israel com o grandioso que o fez. Que os filhos de Sião se alegrem com o seu rei, que eles louvem o seu nome com danças e lhe cantem louvores, ao acompanhamento do pandeiro e da harpa. Vejam só que interessante a lição. Notamos aqui que a adoração a Jeová é uma atividade que deve ser realizada em união com nossos irmãos. Quando nos reunimos para louvar a Jeová, fortalecemos nossos laços espirituais e encorajamos uns aos outros. Além disso, cantar, orar e participar de atividades espirituais juntos nos ajuda a construir um forte vínculo dentro da congregação que vai nos manter firmes na jornada até um novo mundo. Muito bem, agora vamos analisar aqui o Salmo capítulo 150 e os versos 3 a 6, que diz assim: Louvem-no com toque de buzina, louvem-no com o instrumento de cordas e com a harpa, louvem-no com o pandeiro e com a dança de roda, louvem-no com cordas e com a flauta, louvem-no com símbolos ressoantes, louvem-no com símbolos retumbantes. Tudo que respira, louve a Jah. Louvem a Jah. Muito bonito, né, irmãos? Este salmo. Então vamos para a lição. Aprendemos nesses versos que devemos louvar a Jeová com todo o nosso ser e todos os recursos que temos. Ou seja, isso inclui utilizar nossos talentos, habilidades e até mesmo nosso canto para honrar a Jeová. Essa atitude de completo louvor nos lembra de dedicar tudo o que somos e temos ao serviço de Jeová, reconhecendo que Ele é digno de toda a adoração e louvor. Então, relembrando o tema do capítulo 22, Seja feita a vontade de Jeová. E nós entramos no novo subtítulo do estudo. Procuramos os discípulos e os encontramos, com base em Atos, capítulo 21, versículos 4 a 9. Pergunta do parágrafo 7. O que os viajantes fizeram ao chegar a Tiro? Resposta. Ao chegar a Tiro, Paulo e seus companheiros procuraram os discípulos cristãos locais e os encontraram. Eles passaram 7 dias com esses irmãos, valorizando a associação cristã e desfrutando do apoio e a hospitalidade dos cristãos em Tiro. Pergunta do parágrafo 8. Como devemos entender Atos capítulo 21, versículo 4? Resposta. Os irmãos em Tiro, por meio do Espírito Santo, sabiam que Paulo enfrentaria dificuldades em Jerusalém. Eles os aconselharam repetidamente a não ir para protegê-lo. Eles o aconselharam repetidamente a não ir para proteger. Eles o aconselharam repetidamente a não ir para protegê-lo dos perigos que o aguardavam. No entanto, entendemos que isso não significava que Jeová não queria que Paulo fosse a Jerusalém, mas sim que os irmãos estavam preocupados com seu bem-estar. Paulo, decidido a fazer a vontade de Jeová, continuou sua viagem até Jerusalém. Parágrafos 9 e 10 pergunta A. De qual situação Paulo talvez se tenha lembrado ao ouvir a preocupação dos irmãos em Tiro? Resposta. Paulo talvez tenha se lembrado de quando Jesus enfrentou uma situação similar, em que Pedro, levado pelas emoções, tentou dissuadi-lo de ir a Jerusalém. Jesus respondeu a Pedro que ele estava pensando como os homens, não como Deus. Paulo, assim como Jesus, estava determinado a seguir a vontade de Deus, mesmo diante de objeções bem intencionadas. Parágrafos 9 e 10, pergunta B.
Que ideia é comum no mundo hoje e como isso se contrasta com as palavras de Jesus? Resposta: hoje muitas pessoas buscam uma religião que não exija muito esforço ou sacrifício. Essa ideia de se poupar e seguir a lei do menor esforço é comum. Em contraste, Jesus destacou a necessidade de negar a si mesmo, apanhar a estaca de tortura e segui-lo sempre. Seguir a Jesus exige dedicação e sacrifício, mas mesmo assim é o proceder mais sábio e correto a se fazer. E esta imagem, na página 176, relacionada aos parágrafos 9 e 10, mostra um irmão olhando impacientemente para o seu relógio enquanto está no serviço de pregação. O irmão que está pregando com ele o observa. A legenda da imagem diz: seguir o exemplo de Jesus exige um espírito abnegado. Pergunta do parágrafo 11. Como os discípulos em Tiro mostraram que amavam e apoiavam Paulo? Resposta. Os discípulos em Tiro mostraram seu amor e apoio a Paulo, acompanhando-o até a praia quando ele estava partindo. Homens, mulheres e crianças se ajoelharam e oraram com Paulo antes de se despedirem. Esse gesto comovente demonstrou a afeição e o grande apoio ao ministério de Paulo. Parágrafos 12 e 13 pergunta A. Que registro de serviço fiel Filipe tinha? Resposta: Filipe tinha um longo registro de serviço fiel. Ele foi designado pelos apóstolos para ajudar na distribuição de alimentos na congregação em Jerusalém. Posteriormente, ele pregou em Samaria, batizou o eunuco etíope e continuou seu ministério em Cesareia, onde ainda era ativo na pregação. Parágrafos 12 e 13 pergunta B. Como Filipe é um bom exemplo para os chefes de família cristãos hoje? Resposta: Filipe é um excelente exemplo para os chefes de família cristãos, pois ele demonstrou zelo constante no ministério e cuidou da espiritualidade de sua família. Apesar dos anos que se passaram, Filipe continuava ativo na pregação e foi chamado de o evangelizador por Lucas. Além disso, Filipe criou 4 filhas que também se dedicavam ao serviço de Deus, sugerindo que ele incentivou e ajudou suas filhas a desenvolverem amor pelo ministério. Então, da mesma forma, hoje, chefes de família podem seguir seu exemplo por tomarem a dianteira no ministério, incentivando seus filhos a participar ativamente e ajudá-los a desenvolver uma relação pessoal com Jeová. Pergunta do parágrafo 14. Sem dúvida, qual foi o resultado das visitas de Paulo a seus irmãos cristãos e que oportunidades similares existem hoje? Resposta: As visitas as visitas de Paulo a seus irmãos cristãos resultaram em encorajamento mútuo. Os irmãos locais mostravam hospitalidade a Paulo e seus companheiros, fortalecendo a fé de todos. Hoje, há oportunidades semelhantes para mostrar hospitalidade a superintendentes de circuito e suas esposas, o que também resulta em encorajamento mútuo e fortalecimento espiritual. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer um resumo do quadro na página 174 com o título Cesareia, capital da província romana da Judéia. Então, em resumo, este quadro nos mostra alguns pontos que nos ajudam a entender a importância histórica e espiritual de Cesareia, tanto como centro comercial e político, quanto como cenário de eventos significativos na vida dos primeiros cristãos. Agora, este quadro na página 177, com o título As mulheres podiam ser ministras cristãs? Em resumo, este quadro nos explica que no primeiro século, tanto homens quanto mulheres cristãos eram chamados para pregar as boas novas do reino e fazer discípulos, conforme a comissão que Jesus deu e também a profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, cumprida no Pentecostes de 33 era comum. Exemplos disso incluem as 4 filhas de Filipe, que profetizavam. No entanto, o ensino dentro da congregação cristã era uma responsabilidade restrita a homens designados como superintendentes e servos ministeriais, conforme indicado por Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 e capítulo 3, versículos 1 a 13. Assim, enquanto as mulheres tinham um papel ativo na pregação e profecia, o ensino e a liderança na congregação eram reservados aos homens designados. Isso refletia a boa organização e propósitos específicos ou designações na estrutura das primeiras congregações cristãs. Irmãos e irmãs, chegamos então ao fim de mais uma reunião Nossa Vida e Ministério Cristão, propriamente uma reunião que ajuda tanto nossa vida familiar e pessoal, como também
ajuda a aprimorar nosso ministério como cristãos zelosos. Realmente uma reunião muito instrutiva e importante para a nossa vida. Obrigado pela sua atenção, pela consideração que tem com o nosso canal. Esperamos que, pelo menos em uma destas partes importantes, vocês consigam dar seus comentários. Lembrando, aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem esse nosso vídeo. Se caso desejar passar toda esta preparação para seus dispositivos, acessem lá o nosso site, nosso blog. Lá de maneira fácil e prática, vocês vão conseguir tanto as respostas-chave de alguns estudos, como também as respostas mais completas, embasadas, para aqueles que gostam de dar comentários bem elaborados e abrangentes. Fiquem à vontade. E se ainda é possível, como forma de gratidão, para continuar ajudando o nosso canal, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções têm ajudado muito o canal a crescer e também têm feito com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Uma excelente semana com as bênçãos de Jeová e até mais nos próximos vídeos.